Irmãs, estamos no 6º domingo da Páscoa, já encerrando o tempo pascal, e começamos a nos preparar para celebrar a festa de Pentecostes. E o Evangelho que acabou de ser proclamado, de uma forma geral, o conjunto da liturgia da palavra que acabamos de ouvir, ele me lembra um canto antigo da igreja que se cantava assim, pelo menos o refrão: Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração, eu creio que Deus habita. E é o que o Evangelho nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Misteriosamente, de uma maneira que nós não compreendemos, talvez cheguemos a compreender isso quando chegarmos na eternidade junto do Pai, essa presença de Deus em nós, a começar pelo nosso batismo. Deus Espírito Santo faz de mim um templo vivo e misteriosamente habita em mim. E uma condição para que a presença de Deus seja cada vez mais forte na minha vida e para que Ele habite plenamente em mim, como ensina Elizabeth da Trindade, a santa que fala da graça da inabitação de Deus em nós, quanto mais eu amo, mais eu dou espaço para Deus agir em mim, para Deus habitar em mim. Quanto menos eu amo, menos eu dou espaço para Deus. Então, uma primeira coisa que nós precisamos nos questionar hoje é: eu estou dando espaço para Deus habitar em mim, para Ele agir em mim? Nós vemos o próprio Jesus Cristo, que é o referencial para nós, dizer que Ele faz a vontade do Pai e que o Pai é maior que Ele. E o tempo inteiro na sua vida pública, Jesus deixou o Pai habitar nele, agindo nele, conduzindo as suas ações. Por isso, uma das formas também de Deus habitar em nós é guardando a sua palavra, deixando essa palavra me conduzir, me inspirar, ser a minha referência para as minhas atitudes, para as minhas escolhas. E aí a pergunta é inevitável: essa palavra é referência para mim? Ou será que o mundo é referência para mim? A lógica mundana é referência para mim, conduz a maneira como eu ajo. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, reformadora dos Carmelos, quando escreve o seu livro Castelo Interior, ela nos coloca como esse castelo onde Deus habita no centro, na 7ª morada. Portanto, a maneira de encontrar-se com Deus é mergulhando dentro da nossa própria miséria, para reconhecermos o nada que nós somos
e a partir daí depender totalmente de Deus. E aí ela descreve as moradas, até chegar ao centro onde Deus misteriosamente habita em mim. Meus irmãos, minhas irmãs, o próprio Evangelho também pede que nós recorramos ao auxílio de Deus Espírito Santo, aquele que foi enviado pelo Pai e o Filho, e que habita em nós misteriosamente. Uma das coisas que nós precisamos ainda neste domingo nos perguntar é: quais são os frutos da habitação em Deus em mim? Se Deus habita em mim, se eu estou dando espaço para Ele, se Ele conduz a minha vida, se eu coloco o seu mandamento no meu coração, portanto, o mandamento influencia na minha vida, quais são os frutos que esses mandamentos, que essa fé, que essa habitação de Deus em mim, produz em mim? Porque se eu alimento ódios no meu coração, eu não estou dando espaço para Deus habitar em mim. Eu preciso alimentar o amor. E não é qualquer amor, é o amor que Cristo nos ensina na cruz. Amor sacrifício, amor entrega, amor doação, amor renúncia de si, amor que perdoa, amor que dialoga, amor que tem paciência, que tem compaixão, amor que é tolerante, que faz o bem. Assim Deus habitará em mim, se eu alimento este amor no meu coração, no meu interior. E é uma luta, porque o tempo inteiro a nossa humanidade imperfeita e atingida pelo pecado quer alimentar os ódios, as rivalidades, as intrigas, as competições, a intolerância, as mágoas e ressentimentos. Quais são os frutos de Deus que habita em mim e você, que nós estamos permitindo que Deus possa produzir? Se nas minhas atitudes eu sou injusto, injusta com as outras pessoas, Deus não está habitando em mim. Portanto, eu preciso fazer o esforço de me converter das injustiças, para, com a graça de Deus, no auxílio do Espírito Santo, promover a justiça, dar ao outro o que lhe é de direito, sem negar ao outro ou sem tirar do outro aquilo que ele precisa, ser justo. Quais são os frutos que Deus, que habita em mim, está produzindo em mim? Eu estou dando espaço para esses frutos brotarem? Se eu alimento o mal e a maldade, eu não estou dando espaço para esses frutos brotarem, para Deus habitar plenamente em mim. Por isso preciso constantemente renunciar ao mal, me afastar do mal, combater o mal, para praticar o bem em Deus. E a prática deste bem será o fruto da habitação de Deus em mim, da ação de Deus em mim. Se eu não estou fazendo o bem, eu não estou dando espaço para Deus habitar em mim. Quais são os frutos que Deus
habitando em mim, está produzindo. Nós vimos agora na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, uma turma que chegou lá em Antioquia, que eram judeus convertidos ao cristianismo. Eram cristãos, eram da comunidade. Mas, infelizmente, os frutos de Deus não estavam presentes neles, porque a leitura fala que eles causavam perturbação na comunidade, perturbação aonde eles estavam. Quando eu sou uma pessoa, desculpa dizer, que aonde eu estou eu provoco perturbação, conflito, raiva, ódio, desavença, desentendimento, briga, falta de diálogo, intolerância, os frutos do Espírito Santo não estão habitando em mim. Eu não estou dando espaço para Deus. E aqui cabe mais uma reflexão que nós precisamos fazer. Eu, na igreja, ou na família, ou no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, ou no grupo a que eu pertenço, as pessoas com quem eu convivo de uma maneira geral. Eu sou aquela pessoa que ajuda, que harmoniza, ou eu sou aquela pessoa sempre do contra, que atrapalha e desarmoniza? A presença de Deus em mim precisa encontrar espaço de tal forma que eu tenha aos poucos a minha vida, o meu comportamento, as minhas atividades, as minhas escolhas, os meus valores transformados. E transformados na perspectiva do amor, transformados na perspectiva do bem, transformados na perspectiva do diálogo, transformados na perspectiva de dar e pedir perdão, transformados na perspectiva de cultivar a vontade de Deus em meu coração e combater o mal que o tempo inteiro me tenta e quer me puxar para baixo. Portanto, neste domingo, nós somos chamados também a nos perguntarmos: aonde eu estou e as pessoas com quem eu convivo, lá eu estou produzindo os frutos da presença de Deus em mim? Ou será que eu estou abafando a ação de Deus? E, na verdade, estou seguindo mais o meu eu, a mim mesmo, do que a Deus. É preciso que o fruto de Deus habitando em mim seja sempre um constante processo de conversão, de restauração, de cura e libertação para a minha vida, para o meu viver, para o meu agir, para o meu pensar, para o meu sentir, para a minha caminhada e para a minha convivência com os irmãos. Sim, Deus habita no meu coração, mas eu posso abafar a ação de Deus. Eu posso anular a ação de Deus à medida em que eu me fecho, à medida em que eu fico só no meu querer, nas minhas vontades, nos meus caprichos, nos meus desejos, e também quando eu acabo alimentando toda uma forma de pensamento mundano. Por isso, meu irmão, minha irmã, a pergunta que fica para nós:
para o nosso crescimento espiritual neste sexto domingo da Páscoa, já nos preparando para Pentecostes. Quais são os frutos que Deus produz na sua vida? Você está dando espaço para Deus agir na sua vida? Ou seja, guardando a sua palavra, e guardar a sua palavra significa deixar os seus ensinamentos orientar o nosso viver. Estamos fazendo isso para dar bons frutos? Ou será que estamos na lógica do mundo? Da competição, do orgulho, da vaidade, da mentira, da inveja, do ciúme, da fofoca, da intriga, da rivalidade, da intolerância, do medo, porque esses são frutos mundanos, e se não tomarmos cuidado, até frutos satânicos. E nós somos chamados a deixar Deus agir em nós. Ele que já habita em nós de uma maneira misteriosa, mas Ele só vai agir se nós colaborarmos com a sua graça, se nós dermos espaço para Ele. Assim como Jesus Cristo na vida pública, o tempo inteiro Jesus diz que não vem fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. O tempo inteiro Jesus diz: o Pai é maior. O tempo inteiro Jesus obedece aquilo que o Pai coloca no seu coração. Portanto, se Jesus é o nosso modelo, nós também precisamos fazer esse esforço de deixar a voz de Deus ecoar em nossos corações. Por isso, sempre e a toda hora, peça ao Espírito Santo, peça as luzes do Espírito Santo, peça o auxílio de Deus, Espírito Santo, para que Ele, que misteriosamente habita em nós, nos converta, nos renove, nos cure, nos liberte, nos santifique, e os frutos de amor, de misericórdia, de compaixão, de perdão, de bondade, de justiça, de bem, de diálogo, de tolerância, possa brotar em nossos corações. Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração. Eu creio sim que Deus habita. Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração. Eu creio sim que Deus habita. Façamos o propósito de dar espaço para Ele agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.